Olá, tudo bem com você? Você deseja aprender a tocar violino e não sabe qual instrumento você deve comprar? Fica comigo que após a vinheta é esse o assunto que nós vamos tratar hoje. Muito bem, eu sou o professor Sérgio Gabriel e hoje nós vamos tratar de um assunto um pouco diferente do que a gente vem tratando nas últimas semanas. Durante um tempo nós falamos de teoria musical, só que hoje nós vamos falar do violino, um instrumento magnífico, e nós vamos falar para você que pretende começar os seus estudos nesse instrumento e não sabe qual instrumento comprar. Antes de nós irmos diretamente para o assunto em questão, quero pedir a você que você deixe já o seu like nesse vídeo, porque pode ser que até o final dele você se esqueça. Se você não gostar do conteúdo, você dislike no final, não tem problema algum, tá bom? Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, para que a gente possa entender como nós vamos escolher o instrumento. Veja só, nós temos dois tipos de violinos que nós podemos encontrar basicamente no mercado. O primeiro deles é o instrumento de fábrica. A maioria deles é feito na China, eles são importados por algumas importadoras e revendido para nós no mercado, nas lojas de instrumento musical, com as marcas daquelas empresas que importaram esses instrumentos da China. Porém, praticamente todos os instrumentos que nós vamos encontrar numa loja de instrumentos, eles são chineses. Então, além desses instrumentos de fábrica, nós temos também o instrumento que é feito por um luthier, um profissional que vai fazer a construção artesanal do violino, fazendo com que ele tenha um valor no mercado bem diferenciado em relação aos instrumentos de fábrica, mas que ele também ofereça uma qualidade sonora bem diferente desses instrumentos que nós encontramos nas lojas de instrumento. Você pode pensar que isso significa que os instrumentos que são comprados numa loja, eles são instrumentos de má qualidade? Não necessariamente. Eles possibilitam você iniciar o seu estudo com a qualidade que você precisa para aquele momento. Ao longo do seu estudo, você vai tendo a necessidade de ter instrumentos que te ofereçam uma qualidade melhor, porque, na verdade, quem está se aprimorando é o estudante. E aí, naturalmente, o instrumento vai precisar ser substituído por um que permita que ele execute algo que acompanhe o seu desenvolvimento musical. O próximo passo que nós poderíamos falar hoje seria com relação à montagem desse instrumento quando você o adquire numa loja. Porém, nós vamos deixar para falar dessa montagem numa próxima videoaula, onde nós vamos fazer alguns exercícios e aí eu te mostro como que você vai montar o seu instrumento, caso você compre numa loja e ele venha desmontado, e como a gente inicia, então, esse trabalho. É importante nós sabermos que, nesse processo, a gente não precisa esperar estar tocando coisas muito elaboradas para que a gente pense em alguns acessórios que vão ser muito importantes no nosso desenvolvimento musical. Um dos acessórios, ele vai nos permitir afinar o nosso instrumento. E existem algumas ferramentas que nos permitem. Essa que aparece no seu vídeo é uma delas. Esse é o diapasão, um diapasão de garfo. Durante muito tempo era essa, né, a nossa única ferramenta que nós tínhamos para poder afinar o nosso violino. Com o passar do tempo, outras ferramentas foram sendo desenvolvidas juntamente com a tecnologia. Esse afinador que aparece aqui agora é um afinador eletrônico, né, de uma das marcas que nós encontramos no mercado, que nos atendem muito bem. Esse é um afinador da Cherub, ele vem com clipes que nós podemos clipar no próprio instrumento
E à medida que nós beliscamos ou friccionamos a corda, ele vai nos dando a afinação e eu vou mostrar também para vocês de uma maneira prática como que funciona esse afinador. Existe um outro modelo de afinador, também digital, que essa é apenas uma das marcas, né, que a gente usa para poder ilustrar, que é um afinador digital da marca Boss, né, um afinador também muito bom, que vai nos ajudar nesse processo de afinação, que é um processo muito delicado. Existe também um outro acessório que logo no início do nosso trabalho é recomendado que o estudante já faça uso dele, que será esse aplicativo que a gente pode utilizar também baixando no nosso telefone celular. Então, aqui na nossa tela tem algumas ferramentas que nós podemos utilizar para poder nos auxiliar na afinação do instrumento. Porém, no início, né, se você está fazendo aula presencial, vale a pena você permitir que o seu professor faça a afinação do seu instrumento e assim a gente evita estourar a corda, dentre outras coisas. Caso você esteja participando de aula online, você pode lançar mão de alguns desses recursos que vão te permitir estar com o seu instrumento bem afinado. Na parte da tecnologia, eu vou ensinar você como que você utiliza alguns desses afinadores, desses elementos aí para manter o seu instrumento afinado. Agora a gente vai identificar as cordas do violino. O violino é um instrumento de 4 cordas e essas cordas são numeradas da corda mais fina para a corda mais grossa. Sendo assim, a primeira corda é a corda Mi. Ao lado da corda Mi, nós temos a corda Lá, a segunda corda. A terceira corda é a corda Ré e a quarta corda é a corda Sol. Estão aí, então, as 4 cordas do violino e, a partir delas, nós vamos conseguir executar tanto as lições quanto as canções que nós pretendemos ao longo do nosso estudo. É muito importante que, ao iniciar os nossos estudos, o estudante tenha os seus acessórios que vão ajudá-lo num bom desenvolvimento desses exercícios que a gente vai precisar fazer quando a gente estiver estudando violino. Um deles é a estante de partitura. E a estante de partitura nós podemos encontrar tanto a estante de metal, né, quanto a estante de madeira. Inicialmente, a estante de metal ela nos atende muito bem. Não é um acessório muito caro e vai suprir as nossas necessidades, porque a gente vai precisar que o material que nós vamos ler, os exercícios, fiquem muito bem apoiados, né, para que a gente possa garantir uma boa postura e ter também um bom momento de trabalho com o violino. Um outro acessório é o metrônomo. O metrônomo é um acessório que vai nos ajudar a corrigir as questões de ritmo. Não é necessário a gente esperar que o estudante já esteja tocando algo elaborado ou mais elaborado para fazer uso do metrônomo. Quanto mais cedo ele começar a utilizar essa ferramenta, melhor vai ser para o seu desempenho musical. E nós temos basicamente também 2 tipos de metrônomo. O metrônomo mecânico, que vem a um formato de prisma e tem um mecanismo de relógio. Ele funciona com um motorzinho de relógio e faz com que o pêndulo fique pendulando de um lado para o outro, marcando assim o tempo musical para nós, estudantes de violino. E temos também o metrônomo digital. Muitos afinadores já trazem a opção metrônomo juntamente com ele. Alguns são só afinadores, outros são afinadores e metrônomo. Assim, a gente adquirindo a gente acaba tendo essas 2 ferramentas que vão ser muito úteis para o nosso trabalho. Certo? Então, hoje eu quero deixar para vocês uma pequena abordagem de como você vai escolher o seu instrumento e de algumas
ferramentas, alguns acessórios que vão nos ajudar nos primeiros passos, alguns vão nos ajudar até o final do nosso estudo. Eu espero ter contribuído para que você tenha um excelente início de estudo no violino. Lembra você que você pode deixar o seu like nesse vídeo, deixar também os seus comentários, eu vou ter um prazer muito grande em ler cada um deles e interagir com você. Você pode compartilhar esse link, esse vídeo, com os seus amigos, que vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Você pode disponibilizá-lo através de um link ou indicando a nossa página, e você também pode se inscrever no nosso canal. Então, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu sou o Sérgio Gabriel e deixo para você um forte abraço. Até a nossa próxima videoaula.